O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele é uma continuação do Evangelho que nós estamos ouvindo, em que nós tínhamos ouvido a parábola daquele administrador infiel. E aqui é a conclusão daquela parábola, quando Jesus faz essa afirmação meio desconcertante, quando ele diz que usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Ora, diante dessa afirmação, nós poderíamos nos perguntar: como assim? Como assim eu vou usar o dinheiro injusto? Porque quando nós ouvimos isso, nós já pensamos o quê? No dinheiro que foi roubado. Lembra do servo que perguntou: você deve quanto? Ele disse: eu devo tantas medidas, eu devo 100 barris de óleo. Escreve 50. Perguntou para o outro: você deve quanto? Eu devo 100 medidas de trigo. Escreve 80. Então, aquele administrador era ladrão, era infiel. E Jesus diz aqui: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Aí a gente pensa: então os fins justificam os meios. Isto é, se o fim é bom, eu posso então me utilizar de meios maus para atingir um fim bom. E não é isso que Jesus está ensinando. Aqui, meus irmãos, primeiro, o que? Se o fim é bom, os meios precisam ser bons também. Se você, para fazer uma coisa boa, precisa se utilizar de métodos maus, de métodos pecaminosos, de métodos desonestos, a finalidade se torna má. Então, na moral cristã, isso nunca se aplica. Mas o que é então que Jesus está querendo dizer aqui com esta afirmação: usai o dinheiro injusto para fazer amigos? Meus irmãos, primeiramente nós temos aqui que nos perguntar o que significa dinheiro injusto na Sagrada Escritura. Para a Sagrada Escritura, todo dinheiro é injusto, inclusive aquele que é obtido de uma maneira honesta. Mas por que, padre, na Sagrada Escritura todo dinheiro é injusto? Porque todo dinheiro nos tenta a cometer a maior injustiça: dar a ele o que é de Deus. E aqui nós não podemos negar isso, que o dinheiro é um senhor exigente.
Ele quer que nós demos a Ele toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação, todo o nosso afeto, todo o nosso tempo. E a Sagrada Escritura está repleta de passagens que nos alertam isso. Cuidado com o amor ao dinheiro. Não é que nós não possamos trabalhar, que nós não devamos trabalhar. Devemos, podemos e devemos trabalhar. Podemos e devemos alcançar, construir um patrimônio quando nos é possível, mas sempre com cuidado. Por quê? Porque o dinheiro sempre quer, repito, que nós cometamos a maior injustiça. E qual é a maior injustiça? Dar a ele, ao dinheiro, o que pertence a Deus. Então, meus irmãos, quando nós então pegamos a Sagrada Escritura, lá no livro dos Provérbios, e nós iremos encontrar: de nada vale o amor à riqueza no dia da ira, mas a retidão que nos livra da morte. Então quer dizer, ter diante de Deus essa sabedoria. Eu vou trabalhar, eu terei algumas posses quando possível, mas o que me importa é a retidão, o que me importa é a santidade, o que me importa é o céu, porque se eu devotar o meu coração aos bens, se eu devotar o meu coração à riqueza, eu vou me esquecer de Deus. Talvez uma das passagens mais fortes a respeito do dinheiro, nós encontremos no Novo Testamento, naquela passagem. Uma é aquela clássica, né? Quando Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E, meus santos, nós refletíamos até ontem, né? Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que quem é rico vai para o inferno. Lembra que ontem nós falávamos a respeito dos pais de São Carlos Borromeu, que eram milionários e eram devotos. Eu não estou falando, e nós temos reis e rainhas santos. São Luís, rei da França, Santa Isabel da Hungria. Então nós temos reis e rainhas santos, mas este é o caminho mais difícil, porque normalmente, quanto mais se tem, mais se quer ter. E como nós somos carentes de sabedoria e não colocamos o nosso coração no que verdadeiramente importa, com facilidade nós nos desviamos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 ao 10, São Paulo fala, e aqui sim, eu me refiro a essa, talvez seja uma das passagens mais firmes a respeito da riqueza, quando São Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10, versículo 9: aqueles que amam a riqueza, aqueles que ambicionam se tornar ricos, caem nas armadilhas do demônio e muitos desejos insensatos e nocivos. Isto é, quando no seu coração o desejo primeiro, quando aquilo que move as suas ações é a riqueza, o tornar-se rico, essa pessoa com facilidade ela cairá nos laços do demônio. Em muitos, como diz aqui no versículo 9, em muitas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Versículo 10: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Levados por essa cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Então aqui, meus santos, ter em mente isso. Esta palavra meio antipática. Sim, é verdade, esta palavra é antipática. Por quê? Antipática ao mundo moderno, que gostaria de ouvir: não, tenha fé e tudo bem, pode ser rico. É verdade, sem dúvida, se você tiver fé, mas percebe que
é o caminho mais difícil. Se você começa a ambicionar, com muita facilidade você pode se desviar. Então, o que é que nós ensinamos, por exemplo, aos nossos filhos? Será que, de verdade, os nossos filhos têm aprendido com mais ênfase: meu filho, seja um homem de Deus; minha filha, seja temente a Deus; meu filho, não se esqueça das riquezas do céu; a figura deste mundo passa, este mundo é passageiro. Meu filho, de que adianta viver 70, 80, 90, 100, chega, né? 100 anos no conforto e perder a eternidade? É loucura, meu filho, é loucura, minha filha. Queira, aspire, deseje, batalhe, labute, se empenhe pelas coisas do alto, do céu. Mas infelizmente, meus santos, vocês sabem muito bem que não é isso o que os pais repetem tanto ao cansaço para os seus filhos. É: trabalhe, estude, viu? Senão você não vai ter dinheiro. Olhe, você estude, viu? Senão não vai ter um bom emprego, viu? Senão você não vai ter uma casa, viu? Tudo coisa lícita, tá? Eu não estou falando que não ter emprego, que ter emprego seja mal, e de que ter uma casa seja mal, e de que ter um bom emprego seja ruim, de jeito nenhum. O problema é como você enfatiza isso, e principalmente isso, na cabeça dos seus filhos, e repete isso para você mesmo. Você acaba se esquecendo do que verdadeiramente importa. E não me diga que não é assim, porque fomos todos criados, uns mais, outros menos, mas fomos todos criados nessa lógica: eu preciso estudar, eu preciso me esforçar, eu preciso batalhar para ter dinheiro, para ter uma vida confortável, para ter uma casa bonita, para ter um carro bom, para ter roupas que eu quero comprar. Repito, eu não estou falando que ter uma casa bonita seja mal. Eu estou falando que quando isso, primeiramente isso e principalmente isso, aos seus filhos você ensina, eles estão crescendo na idolatria, no amor ao dinheiro. O salmo de hoje, ele diz de uma maneira tão bonita. A pergunta é se nós de verdade cremos nisso, e uma vez crendo, se verdadeiramente ensinamos isso. É feliz quem respeita o Senhor. Será mesmo que nós cremos nisso? Foi assim que você educou as suas filhas, os seus filhos? Foi assim mesmo? Foi esta a mensagem primeira e principal que ficou cravada, que ficou enraizada no coração dos seus filhos? Ou foi um outro tipo de felicidade? Um bom casamento, ter saúde perfeita, ser bonito, ser bonita, ter um bom emprego, passar no vestibular. Ainda sou do tempo do passar no vestibular, né? Agora é ter uma boa nota no Enem, mas eu sou do tempo do passar no vestibular. Quer dizer, é feliz mesmo quem respeita o Senhor? Feliz o homem caridoso e prestativo. Nossa! Será mesmo que temos ensinado? Será mesmo que cremos nisso? Ou apenas este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Nós ouvimos a cada estrofe rezada, nós repetíamos: feliz aquele que respeita o Senhor. Isto é, nós estávamos aquecendo, nós estávamos confirmando aquela estrofe rezada. Mas a pergunta é: de verdade nós cremos? Feliz o homem caridoso e prestativo, feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Meus irmãos, nós precisamos nos converter, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria do alto, para que nós aprendamos sim. Então, o que é que Jesus quer ensinar? De fazer amigos com a riqueza injusta,
de fazer a caridade. Este é o caminho da libertação do apego ao dinheiro. Este é o caminho da libertação do seu coração que ambiciona a riqueza, você ser caridoso e prestativo. Feliz o homem, versículo 5, Salmo 111 ou 112, de acordo com a tradução, versículo 5, feliz o homem caridoso e prestativo. Eis o antídoto para o perigo a que todos nós estamos expostos, já que todos nós fomos marcados com o pecado original, já que todos nós temos a sedução, a inclinação, o apego ao dinheiro, uns mais, outros menos, mas todos. E qual é o caminho? O caminho para todos, pode ser que para alguns seja um caminho mais radical, do abandono total e completo das riquezas, mas para a grande maioria não será esse o caminho. Para a grande maioria é o que? É saber administrar bem os seus bens, e administrar bem os seus bens com caridade, com generosidade, fazer dos seus bens uma felicidade também para os outros. E é neste sentido então que nós vemos a segunda leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, quando São Paulo agradece a generosidade dos filipenses. Vocês sabem, se não sabem, estão sabendo agora, São Paulo nunca recebeu ajuda de nenhuma comunidade, a não ser da comunidade de Filipos. Ele fundou várias comunidades em vários lugares, mas ele não aceitava ajuda. E a pergunta é, por quê? Por que São Paulo não aceitava a ajuda dos cristãos de outras comunidades? Talvez porque aquelas outras comunidades queriam comprá-lo com presente? Pode ser. A gente às vezes, entre aspas, faz caridade, mas quando na verdade não é caridade. Você não faz aquilo por amor a Deus, você não faz aquele gesto de bondade porque tanta bondade de Deus você recebeu. Então, como você é objeto de tanta generosidade de Deus, você quer ser generoso também, mas às vezes você faz para comprar as pessoas, para comprar a gratidão das pessoas, para comprar Deus, como que para dizer, olha Senhor, eu estou fazendo, eu já estou reservando um lugarzinho no céu, eu tenho sido bom, eu tenho sido boa. Isso não é caridade, isso é negócio, comércio, escambo, né? Você dá um bem querendo receber um outro bem. Isso não é a caridade cristã. Então São Paulo recebe apenas a ajuda dos cristãos de Filipe, e ele diz assim: nenhuma igreja a não ser a vossa se juntou a mim numa relação de crédito. E por que então que São Paulo recebeu a ajuda de Filipe, da comunidade de Filipe? Porque aquela comunidade tinha um afeto verdadeiro por ele. No início da carta de São Paulo, sim, acho que vocês sabem, né? A comunidade queridinha de São Paulo é esta, né? A preferida de São Paulo era a comunidade de Filipe, né? Para aqueles que dizem que a gente ama todo mundo do mesmo jeito, ama tudo igual. Não existe isso. Então São Paulo tinha fundado várias comunidades, mas a comunidade que ele mais amava era a comunidade de Filipe. Então ele diz: grande foi a minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava oportunidade de manifestar-se. Então aquela comunidade que amava São Paulo, e que na primeira oportunidade foi ali, né, aproveitou para manifestar o seu afeto, o seu cuidado, né, o desejo de que ao apóstolo não faltasse nada. E ele diz, no finalzinho da leitura de hoje, Filipenses,
capítulo 4, versículo 19: o meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades. Isto é, o bem que vocês estão fazendo a mim, Deus fará a vós, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Santo Inácio de Loyola gostava de isso repetir: Deus não se deixa vencer em generosidade. Se nós somos generosos com Deus, e se nós somos generosos por causa de Deus, Deus será generoso conosco. Então vamos lá, meus santos, façamos bem todas as coisas. Você vai ajudar alguém, ajude por amor a Deus. Ponha uma sobrenaturalidade no que você faz. Você vai dar a catequese, hoje é sábado, dia da catequese. Pois bem, você vai dar catequese, faça isso por amor a Deus, que disse: deixai vir a mim os pequeninos. Você vai fazer a comida em casa, faça isso por amor a Deus. A sua esposa está chata e você tem paciência com ela, não tenha paciência com ela só para evitar mais gritaria e reclamação. Tenha paciência com ela por amor a Deus. O seu marido está um porre insuportável. Não seja paciente e generosa simplesmente para evitar que ele se torne pior ainda, como se isso fosse possível. Não, mas faça isso por amor a Deus. Senhor, tu mereces, tu me suportas a mim, que sou muito pior, então eu vou suportar o meu esposo por amor a ti. Vou tratar bem o meu esposo por amor a ti. Percebe? Você deu uma sobrenaturalidade àquilo que você já fazia. Por quê? Porque você aprendeu da palavra de Deus, dos santos, da igreja, dos seus padres, que a Deus nós agradamos quando tudo por Ele nós fazemos. E aí sim, você vai transmitir este mesmo ensinamento para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, que nós precisamos neste mundo procurar agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, até naquela esmola, até naquela ajuda que nós damos àquela pessoa que às vezes nem sequer conhecemos, mas que nós sabemos que naquele desconhecido habita aquele que nos conhece, Jesus. Então, meus santos, colocar uma sobrenaturalidade em tudo o que nós fazemos. Ao mesmo tempo, um segundo passo, e aqui uma segunda atitude espiritual, é necessário, meus santos, que sejamos também agradecidos. Por um lado, eu falei aqui daquele que faz. Agora, neste finalzinho, eu falo a partir do ponto daquele que recebe. É importante que sejamos agradecidos. Meus santos, veja aqui São Paulo, como ele é generoso no agradecimento à comunidade de Filipos. Ele vai dizer: olha, eu sei viver na pobreza e na riqueza, na abundância e na penúria, mas muito obrigado por vocês compartilharem comigo do vosso afeto, da vossa amizade. Vai dizer aqui: eu não quero presentes, porém o que eu busco é de que o fruto cresça no vosso crédito. Então, tenho até de sobra agora, já que eu recebi isso de vocês, como um suave sacrifício, aceito e agradável a Deus. Deus vos abençoará. Meus santos, um coração agradecido está sempre feliz. A um coração ingrato, tudo falta, tudo é imperfeito. Se você é ingrato, tudo que lhe fizerem será imperfeito. Todo bem que lhe fizerem, mas bem que poderiam fazer isso também. Tá bom, né? Fez isso, mas não fez aquilo. Isto é, falta-lhe gratidão. Falta-lhe reconhecer a generosidade alheia. Então nós precisamos, meus santos, expurgar dos nossos corações
essa ingratidão. Quantas vezes nós somos ingratos com os nossos pais, porque eles não foram perfeitos, mas nada que nós fizermos uns pelos outros aqui na terra será perfeito. Então o seu pai será imperfeito, a sua mãe será imperfeita, mas você tem agradecido aos seus pais por aquilo que eles têm feito, que eles fizeram a você? Ou você só tem reclamado? Ah, padre, mas a minha mãe não me fez muita coisa. Ela fez sim, ela deixou você nascer. Já é alguma coisa. Que seja agradecido, sede agradecidos, é um mandato que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes nós sempre olhamos aquilo que não temos. Imagine, meus santos, vocês estão pensando que o que a comunidade de Filipos mandou para São Paulo foi tudo do que ele precisava? Provavelmente não. Mas São Paulo estava tão agradecido que diz: eu tenho em abundância, tenho até mais do que preciso. Por que São Paulo diz isso? Porque o seu coração é agradecido. Você tem sido agradecido com Deus de dizer: Senhor, eu tenho mais do que mereço, eu tenho mais do que preciso, porque tanta gente vive com infinitamente menos, então eu tenho muito mais. Obrigado, Senhor, pela minha vida, porque ela é muito melhor do que a de muita gente. Mas não, como você é ruim, como a raiz venenosa da ingratidão está no seu coração, você sempre fica reclamando daquilo que não tem e daquilo que você não recebeu. Sede agradecidos. Agradecer: nossa, eu não mereço nem o que eu recebi, e Deus tem me dado tanto. Obrigado, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é generoso comigo, que não mereço nada disso que eu tenho recebido. Então, meus irmãos, hoje 2 ensinamentos. Começa agora do último pelo primeiro. Este último, a respeito do qual eu falei: pedir a Deus que faça brotar do nosso coração a gratidão. Que sejamos agradecidos a Deus, que sejamos agradecidos, que agradeçamos a Deus pelos nossos pais, pelo bem que eles nos fizeram, e não ficar recordando aquilo que não foi feito, e as coisas boas que nos fizeram a nós, as pessoas boas que nos ajudaram na vida. Louvar a Deus por esse bem que nos foi feito. Segundo, agora sim, por causa de Deus, procurar fazer o bem. Por causa de Deus, transformar a nossa vida num dom. A antífona do evangelho de hoje, e com isso eu termino, diz assim: Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos. Para nos ajudar, Ele se empobreceu para nos enriquecer. O que é que nós faremos então em troca? Nós iremos amar de volta então? Nós iremos então, segundo as nossas posses, segundo os nossos dotes, segundo os nossos talentos, segundo as nossas capacidades, nós iremos então também enriquecer a outros, ajudar a outros? Nós iremos ser generosos com os outros? Ou nós iremos nos deixar escravizar pelo dinheiro injusto que quer roubar os nossos corações, que devem, que precisam, que é imperativo que seja de Deus, porque tudo deve ser para a maior glória de nosso Senhor. Peçamos, meus santos, à Virgem Maria que não permita que nós cometamos essa maior injustiça, que nós demos ao mundo, ao dinheiro, a um outro Senhor, aquilo que pertence ao nosso Senhor e Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.